boa noite para você. Seja bem-vindo ao A Crítica Notícia. Petrobras volta a reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras. É o terceiro corte em um mês. Eleições 2022. Terminou hoje o prazo para pedido de registro de candidaturas. E no Amazonas, 8 candidatos devem concorrer ao governo do estado. Tribunal Superior Eleitoral tem novo presidente a partir de amanhã. Cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes deve contar com a presença de Lula e também de Jair Bolsonaro. E veja também, mulheres são ainda a maioria do eleitorado brasileiro. Mas será que dessa vez elas vão ocupar boa parte das cadeiras no parlamento? Será, Dante? E mais. Você acompanha muito mais informações aqui na tela da TV A Crítica, porque o seu A Crítica Notícia já começou. E a partir de amanhã, dia 16 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral terá um novo presidente. O ministro Alexandre de Moraes deve ser empossado às 7 da noite, horário de Brasília. Também será empossado o ministro Ricardo Lewandowski como vice-presidente do TSE. Os 2 ministros do Supremo foram eleitos para os cargos no último dia 14 de junho e serão os responsáveis por conduzir as eleições desse ano. Nos últimos 6 meses, o TSE foi presidido pelo ministro Edson Fachin. Agora, Nayandra, esse vai ser um evento, né, que promete reunir muita gente importante ali, né? Exato, muita gente candidatos poderosa. à presidência da República, Simone Tebet já confirmou presença, também o presidenciável Ciro Gomes e, claro, né, o encontro que todos querem ver, de Lula e Jair Bolsonaro. Será que vai sair faísca desse encontro, Dante, ou você aposta mais num encontro... vão cumprir aquele protocolo? A boa diplomacia. Não espero nada muito diferente disso, não. Agora, é impossível não falar sobre isso. Eu acho que vai ter mais presidenciável lá do que qualquer debate nesse primeiro turno. Sem dúvida. Porque algum vai fugir do debate, mas da posse ali do Alexandre de Moraes, eu acho que ninguém está querendo deixar de ficar bem na fita ali. Até o presidente que será uma que é oportunidade, desafeto dele vai, né? Será uma vitrine, inclusive governadores também devem participar dessa posse do ministro Alexandre de Moraes. Está na agenda do governador Wilson Lima, inclusive, ele vai participar. Exatamente, também está na agenda do governador, também da posse de Ricardo Lewandowski como vice-presidente do TSE, até porque essas eleições estão bastante polarizadas. O Brasil está com os olhos voltados para as eleições deste ano e é natural que essa cerimônia de posse conte realmente com a presença de muitos candidatos, tanto o governo do estado, presidenciáveis também. E eu acho importante, né, André, acho que é importante a gente destacar isso aqui também, é a saída do presidente Jair Bolsonaro ao evento. A gente sabe de todo o histórico que eles têm de troca de farpas, aí já houve momentos mais agressivos, outros recuos, volta a falar, mas eu acho que nesse momento em que a gente tem, o próprio presidente fez aquele encontro em que fez diversas críticas ali ao sistema eleitoral brasileiro, mas o fato dele ir pode ser uma sinalização de que esse clima pode ficar um pouco mais brando em relação a isso. E é uma estratégia mais inteligente. Sim, é muito mais ponderado, é muito mais equilibrado, é muito mais o que a gente espera nesse momento, né? Já que o clima está tão tenso, está tudo tão à flor da pele, que eu acho que pode passar um recado interessante, uma mensagem interessante. Mas, como você falou, 7 horas da noite do horário de Brasília, a gente já vai estar aqui com todas as novidades amanhã para contar para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Agora deixa eu ir lá para o telão. Dante, vamos lá comigo? Vamos. Porque o prazo para os partidos políticos, federações e coligações partidárias pedirem os registros de candidaturas terminou hoje. E a gente acompanha tudo a partir de agora aqui na tela da TV A Crítica. Pois é, agora, de acordo com o calendário eleitoral, todos os pedidos de registro e eventuais recursos devem ser analisados até o dia 12 de setembro, né? Analisados e, claro, julgados aí pelos tribunais eleitorais. Ou seja, essa definição sai aí 20 dias antes do primeiro turno das eleições. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos, então, os registros de candidaturas no caso do Amazonas. No total, aqui no Amazonas, foram realizadas 7 candidaturas para o Senado. Governo do Estado, então, temos 8 candidatos no total. Para deputado federal, são 161 candidatos. Deputado estadual, 423. E para a presidência da República, como a gente vem falando ao longo dos últimos dias aqui no A Crítica Notícia, 12 candidatos à presidência. Exato, né, André? E aí, a curiosidade, né? Teve um candidato ao governo do Estado que não lançou ninguém ali para o Senado, né? Uma situação que não é muito comum, mas acontece esse ano aqui com a nossa realidade do Amazonas. Não deve ter
alteração disso aqui. Só tem a candidatura avulsa, que foi pedida por Chico Preto, né, já que a chapa da qual o partido dele, o Avante, participa, tem como candidato ao Senado Coronel Menezes. Então o Avante não apresentou, a coligação como um todo não apresentou o nome de Chico Preto, né, ao TSE, por isso que não consta aqui, mas ele fez um pedido de candidatura avulsa e, como a gente acompanhou, esse prazo aí pode ser analisado até o dia 12 de setembro. É uma situação que vai acontecer com outros candidatos também. Sério, e com a análise do registro de candidatura desses pedidos, isso aqui, esses números podem mudar, né? Sim, Esses números é o que nós temos até o momento. São pedidos de registro de candidatura. Como a gente já avisou, serão analisados e julgados. Só lembrando, chamar atenção aqui para o nosso público, Dante, 8 candidatos ao governo do estado do Amazonas e eles estarão na nossa programação da TV A Crítica, sendo sabatinados a partir do próximo dia 22 de agosto, começando então pelo Manhã no Ar com Adriane Diniz, o Emanuel Cardoso. A cobertura total, cobertura completa das eleições 2022, você acompanha aqui na TV A Crítica a partir do dia 22 de agosto, com as entrevistas dos candidatos ao governo do estado. Próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira. E o médico Israel Tuiuca, do PSOL, pediu hoje à Justiça Eleitoral o registro de candidatura ao governo do estado. Ele está aqui, ó, nesse número também. O candidato não declarou nenhum bem no site do Tribunal Superior Eleitoral. Dos 8 candidatos ao governo que já registram a chapa, ele é o único até o momento a não apresentar patrimônio. O vice do indígena é o locutor e radialista Tomás Barbosa, também do PSOL, que declarou como patrimônio 2 apartamentos que somam R$640 mil. E nesse último dia do prazo para o registro de candidatura, quem também pediu o registro de chapa ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para o governo do estado foi Nair Blair, do Agir. No perfil de Blair, no site lá do TSE, apareceu uma situação curiosa. A foto de urna dela aparece a candidata a vice da chapa, Rita Nobre, né, que não declarou bens à Justiça Eleitoral. No caso de Nair Blair, inclusive, ela declarou aí mais de R$5 milhões em relação a, né, uma comparação bem diferente. Só muda, a foto é a mesma, mas a situação econômica é bem diferente, né? Questionada sobre a foto, Nair Blair disse que foi um erro de cadastro e que já estava providenciando essa troca no tribunal, o que ainda não havia acontecido até agora, né? E eu falei desse patrimônio da Nair Blair, nesse total aí estão 3 milhões em cotas ou quinhões de capital, um veículo no valor de 40 mil, um terreno de 590 mil reais, além de 1 milhão e 700 mil em joias, objetos de artes ou antiguidades. Que chamou muita atenção, né, Dante? Chama atenção esse demais. Registro de bens de patrimônio da Nair Blair. Robustíssimo, mais do que muita gente, né, que a gente está acompanhando aqui, né? Em um período de só 4 anos, né, esse patrimônio de Nair Blair cresceu 433%, representando o ganho patrimonial de 4 milhões e 300 mil reais. Nas eleições de 2018, quando disputou o cargo de deputada distrital lá em Brasília, Nair Blair declarou um patrimônio bem menor, né, orçado em 1 milhão de reais. Bem menor mesmo. Mas eu queria um patrimônio de 1 milhão de reais. Eu também gostaria muito de um patrimônio de 1 milhão de reais, Dante. A gente chega lá. A gente chega. E o último a registrar candidatura ao governo do Amazonas foi ele. Foi Henrique Oliveira, do Podemos. O candidato declarou R$ 744.800 em bens, sendo R$ 645 mil o valor de uma casa. A vice de Henrique Oliveira, Vera Castelo Branco, também do Podemos, declarou um patrimônio de mais de R$ 1 milhão e 700 mil. A chapa tem o apoio do PROS. Agora, Nayandra, eu vou puxar esse detalhe que você está falando sobre esse apoio do PROS, um apoio que ficou ali flertando entre Henrique Oliveira e Amazonino Mendes, e tudo isso gerou uma situação muito interessante que a gente vai contar agora aqui. Constrangedora também? Constrangedora também. Constrangedora Acho que você também. chegou num ponto interessante. Bora fazer Vamos esse pequeno cruzamento aqui no nosso bastidores da cenário, política porque com ele. A gente vai ter que contar essa história para você que está acompanhando a gente agora no Sim e Não. Se o PROS tivesse ficado ao lado de Amazonino Mendes, José Melo seria candidato a deputado estadual. Ele, inclusive, estava lá no lançamento da candidatura, na convenção, ficou ao lado de Amazonino e de Arthur Neto. Mas, como o partido foi ali para o colo de Henrique Oliveira, José Melo acabou ficando de fora da lista do PROS, ou seja, ele chegou a ser colocado como um candidato, um pré-candidato, melhor dizendo, a deputado estadual, mas agora está fora da disputa, pelo menos até aqui, né? Isso começa numa discussão
nacional ali do partido. O partido teve várias trocas ali de comando nacionalmente e Melo estava do lado de quem acabou perdendo esse poder, né? Henrique Oliveira, por sua vez, que está no Podemos, mas ainda tem essa ligação próxima com o PROS, partido ao qual ele já foi filiado, ele conseguiu se aproximar desse novo comando do partido e para conseguir coligar com o PROS, ele exigiu que Melo estivesse fora da lista entregue ao TRE e acabou conseguindo, né? Ele teve inicialmente o nome entregue, né? Melo teve inicialmente numa primeira convenção realizada pela primeira gestão do PROS, ele chegou a ser apresentado como candidato a deputado, depois foi feita uma nova convenção, o nome dele já não constava mais, e por fim, uma terceira lista em que diversos outros nomes que estavam de fora foram incluídos, mas Melo acabou ficando de fora, né? Melo vai recorrer à justiça para disputar, ele afirmou que foi o primeiro filiado ao PROS aqui no Amazonas, o que é verdade, ele praticamente fundou o partido aqui no estado, que a família dele tem vários membros ali filiados e que quer disputar essa eleição. Mas a saída dele à justiça não é a única judicialização que ele terá que fazer para disputar. A gente lembra que a punição de José Melo, né, a cassação dos direitos políticos dele terminaria só no dia 3 de outubro, ou seja, logo um dia depois da eleição. Então ele já precisaria concorrer judicializando essa questão. Agora vai ter que, mais uma vez, e a justiça vai ter que procurar um novo auxílio judicial para conseguir essa disputa, a qual ele, inclusive, era muito bem cotado. Muito bem, era exatamente esse ponto que eu ia pegar, Dante. É uma surpresa, porque José Melo estava muito bem cotado para a Assembleia Legislativa, um dos principais nomes, inclusive, quem sabe lá na frente, ser eleito presidente da Assembleia Legislativa. Com certeza. Certo? E ver José Melo fora dessa disputa realmente é uma situação curiosa e, por que não falar, também constrangedora. Constrangedora demais, porque ele está fazendo esse papel de pré-campanha, trabalhando há muito tempo, com toda esse senão aí judicial e independente da análise de tudo aquilo pelo qual ele foi condenado, foi envolvido judicialmente, ele vinha fazendo um trabalho de pré-campanha efetivo ao longo desses meses, trabalhando uma plataforma de campanha, desenvolvendo, falando em nova matriz econômica ambiental para o Estado, vinha divulgando isso há muito tempo, uma lista de transmissão que ele tem no WhatsApp que é toda hora personalizada. Você está lá, Dante? Estou lá. Tem que estar, né? Lembrando que Henrique Oliveira foi vice-governador. Exatamente. E essa briga deles é daí, né? Henrique acha que foi punido por algo que ele não teve culpa, que ele atribui a culpa somente a José Melo. Então é daí que vem essa rusga, daí que vem toda essa briga. E a gente vai estar de olho, porque como a gente viu ali, até 12 de setembro o TRE vai ter que analisar tudo. Então essa é uma questão que vai ter que estar definida pelo tribunal e a gente vai acompanhar, né? E tem uma situação, claro, que se o partido quisesse fazer mais deputados, poderia ser interessante ter o nome de José Melo, já que ele certamente conseguiria uma boa quantidade de votos. Mas parece que o PROS preferiu perder a chance de eleger alguém ali para a Assembleia do que colocar José Melo nessa disputa. Uma situação, como você falou, como você muito bem resumiu, né, André? Constrangedora para alguém que já foi governador do estado, mas também acabou passando por situações muito constrangedoras ali, né? Inclusive sendo preso diante de tudo o que aconteceu. Mas a gente vai... Mas eu ainda acho que esse jogo vira. Também acho. Acho que pode acontecer. A convenção inicial, quando foi feita, ela estava de acordo, né? Era o comando do partido ali naquele momento. Então, vamos ver de que maneira o TRE vai entender isso. Agora, tem um assunto que eu vou trazer aqui que eu nunca imaginei que eu fosse trazer no Sim e Não. Vocês já viram aqueles IPs ali bonitos ali da Djalma Batista? Nessa foto aqui do meu amigo Arleson Sixu, lá do portal A Crítica. Até isso está virando disputa, né? Para saber quem é o pai da criança e tentar ganhar politicamente com essa história. E aí no fim de semana eu estava de folga, mas olhando ali as redes sociais. Aí eu vejo lá dois candidatos, um ao governo, um ao Senado, e curiosamente aliados, né? Disputando ali quem era o pai dessa criança ali, né? Começou por Amazonino Mendes, né? Que postou ali no Instagram, a gente vai mostrar aqui para você a publicação dele, ele falando aqui, lembro com muito carinho quando solicitei o plantio desses IPs na nossa Avenida Djalma Batista. Hoje podemos desfrutar de sua floração uma vez ao ano, um verdadeiro espetáculo da natureza. E isso foi o que ele falou ali, né? A gente lembra que Amazonino deixou a prefeitura em 2012, inclusive não disputou a reeleição naquele ano, e foi sucedido por Arthur Neto, que agora é aliado dele, candidato ao Senado. E aí foi uma publicação feita pela esposa de Arthur Neto, Elizabeth Valeico, mas que foi retuitada por Arthur, foi republicada, né, para quem não está acostumado ali com o Twitter, por Arthur Neto. E aí a gente vai trazer aqui a fala dela.
Os IPs das avenidas Djalma Batista, André Araújo, Torquato, Efigênio Salles e Max Teixeira fazem parte do projeto de arborização que realizamos durante a gestão de Arthur Neto, legado que enche os olhos e dá mais vida para a nossa cidade. Faltou os aliados ali combinarem, né? Quem era o pai dessa criança, quem foi lá e cavou ali para plantar esses IPs, que os IPs estão bonitos, estão. Agora vai ter que fazer Tem teste de DNA em IP aí, né? Dante, e eles são aliados, né, gente? São aliados. São aliados. E hoje na política tudo é motivo para não. Isso aqui eu que fiz. Eles podiam ter pelo menos combinado um discurso ali, né? Ó, esse aqui plantou, eu fiz florescer, eu cuidei, eu reguei, né? Eu podei, faz alguma coisa. Mas são lindos. Né? São lindos. Dá para entender essa disputa. É a única disputa. Coisa que a gente concorda. Porque, dá para entender essa disputa. Mas vamos lá. É isso, esses são os bastidores da política. A minha fase favorita aqui dentro do Uma Crítica Notícia. Eu não achava que eu ia falar de IP aqui, mas vamos lá, deu certo. E o eleitorado feminino aumentou e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, já representa pouco mais de metade dos eleitores brasileiros. Continua sendo, né? Segundo especialistas, isso pode representar uma participação maior na definição de políticas públicas destinadas a nós, mulheres. O levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral aponta que dos 156 milhões de eleitores aptos a votar, 82 milhões são mulheres, o que representa mais da metade. De acordo com o TSE, a maioria das mulheres que são aptas a votar tem idades entre 35 e 39 anos. O segundo maior eleitorado feminino é entre 40 e 44 anos de idade. Mas um dado curioso também do TSE é que 87 mil mulheres aqui no Brasil têm 100 anos ou mais. Essa socióloga diz que as mulheres estão cada vez mais interessadas em conhecer os candidatos que concorrem nas eleições. Principalmente nesse momento em que o nosso país não sai, do 5º lugar de violência contra as mulheres, nossas perdas de direito trabalhista, principalmente das mulheres. As mulheres, no momento de um desmonte de políticas públicas, principalmente, quem perde mais são as mulheres. Então, eu percebo que as mulheres hoje, elas se interessam mais, elas procuram saber quem são as candidatas que estão aí pleiteando, o espaço político, o cenário político. Além do número de eleitores nas eleições deste ano, o que aumentou também foi a quantidade de mulheres candidatas. Para essa promotora de justiça, o incentivo dos partidos tem ajudado nesse crescimento. Existe uma maior abertura de espaço para que essas mulheres ocupem posições diretivas dentro do partido, ocupem posições de voto e de vez, ocupem uma maior colocação nas convenções partidárias, como pessoas convencionáveis, selecionáveis, independente da cota 70-30. Com isso, essas mulheres que hoje são lideranças comunitárias, que têm uma figura forte dentro dos seus grupos sociais, podem, por que não, se entender, se visibilizar como agentes políticos. Mas, para algumas eleitoras, ainda falta mais espaço dentro da política para elas serem representadas. Existem muitas coisas que ainda precisam ser vistas, ser resolvidas, Então, eu acho que a presença da mulher ainda está um pouco ausente. Ainda é pouco, né? Ainda é pouco e precisa mais envolvimento. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser mudada, né? Acho que, apesar de notar que está tendo uma representatividade um pouco maior, acho que ainda tem muito para acontecer. Tem muito para acontecer ainda mesmo, né, André? Acho que é curioso a gente ter um recorte. A gente estava falando disso aqui com o professor Elson na sexta-feira, né? A gente tem metade do eleitorado, 53%, falando de maneira mais precisa. Mas, por exemplo, aqui na nossa Assembleia Legislativa, a gente tem a maior quantidade de mulheres da história, que são 5. São só 5. Não chega nem perto da metade da bancada ali, que são 12, são 24, 12 seria a metade delas. Então, há uma disparidade muito grande, muito por conta também da maneira como a construção dessas candidaturas é feita, partidos na mão, maioria de homens, que fazem essa distribuição, escolhem para quem vai esses recursos. E aqui, nessa eleição especificamente, eu faço questão de destacar, toda vez que a gente falar nisso, a gente tem o Partido da Mulher Brasileira comandado por um homem, que tem a sua maior aposta de votos, um homem, e que as mulheres são minoria até no Partido da Mulher. Então, acho que isso é bem significativo, é um retrato bem interessante do que é essa nossa
política aqui em relação a isso? Eu acredito que há dois cenários nesse contexto aí da participação da mulher na política. Acredito que as mulheres são pouco incentivadas a irem para a política. Acredito também que as mulheres são pouco incentivadas dentro do próprio partido a seguir em frente, a buscar votos. Nomes pouco, digamos assim, que recebem essa credibilidade dos próprios caciques. Sim. Então, isso, de cara, já desmotiva uma mulher a participar e a entrar para a política. É um cenário desigual. São poucas apostas. Eu acredito muito que seja um cenário desigual. Mas, como eleitora, embora eu queira muito que aumente a participação das mulheres no parlamento, eu não votaria só numa pessoa apenas por ela ser mulher. Questão de gênero. Realmente precisa, a gente quer, mas a gente também precisa levar em consideração outros contextos, né? Que seja qualificação, que seja a dedicação à vida pública mesmo, que seja a questão do dom, que seja valores também políticos que devem ser levados em consideração. E isso é muito importante a gente deixar claro. A gente não vota no homem só porque ele é homem, não vota na mulher só por ela ser mulher, mas por se identificar com a bandeira política daquela pessoa que está se candidatando a um cargo público. Mas que eu quero sim ver mais mulheres na política, quero sim me sentir mais representada dentro do parlamento, com bandeiras também, que eu acredito, isso todas nós mulheres queremos. Tá aí o recado da Nayandra, viu? E uma outra participação que também aumentou bastante nessas eleições são as candidaturas coletivas. Esse sistema é recente, mas vem ganhando força no país. O modelo existe no Brasil desde as eleições de 1994. Em 2022, é a primeira vez que a denominação do coletivo vai aparecer na urna eletrônica ao lado do nome do candidato que o representa. Por regra, a candidatura é registrada no nome de apenas uma pessoa, assim como o exercício do mandato que consta no registro da candidatura. A bancada coletiva vem crescendo no Brasil. Em 2016, o número de registros eram 13. Já em 2020, saltou para 257. O sistema pode trazer engajamento ao candidato. No entanto, é mais um motivo para que o eleitor esteja atento na hora de votar. Ainda que seja uma bancada coletiva, caso o nome que está na urna, que só vai o nome de um, caso aquela pessoa contrarie o partido, ela pode ser expulsa do partido. Se ela morrer, o mandato vai para o partido também. Então isso é bom ficar claro. Cabe ao eleitor acompanhar de perto. Para o especialista, as várias lideranças unem força. Afinal, toda ideia de mudança é bem-vinda no país carente de representatividade. Normalmente as bancadas coletivas elas vêm com um discurso homogêneo, né? Então são pessoas que defendem a natureza, pessoas que defendem os animais, pessoas que pleiteiam espaço maior para as mulheres e por aí vai. Então nesse sentido eu acho que ganha força aquela ideia, juntos somos mais fortes, né? A união faz a força. Vamos deixar a política de lado rapidinho para falar de educação financeira? E você já sabe que aqui na Crítica Notícia, falar de educação financeira é falar da Nacional G3. Veja só esse recado. Olá, meu nome é Helder Machado. Eu estou aqui para parabenizar a Nacional G3 pelo brilhante trabalho que eles fizeram aí mediante o contrato que eu fiz com eles. Tá? Eu tive o meu problema resolvido, uma economia de 50% sobre o valor do meu veículo. Então, por isso é que eu recomendo a Nacional G3. É uma empresa sólida e garantida, tá bom? Sólida e garantida. Então, você aí que está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, as parcelas estão em atraso, cartão de crédito estourado, a gente sabe que o juros está lá em cima, né? Pois a Nacional G3 negocia sim a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 também não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica é garantida, possibilidade de quitação antecipada e o melhor, que são os grandes descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga logo a Nacional G3 nas redes sociais, tem o Facebook, tem Instagram. Ligue agora para 0800 888 3211. Aqui, ó, tá no seu vídeo, ó. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3.
A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre a Petrobras, que voltou a diminuir o preço da gasolina nas distribuidoras. Amém, ainda bem, estava todo mundo esperando por isso. E também tem uma informação que o Tribunal de Contas do Estado suspende o concurso da Polícia Civil. A gente conta o motivo daqui a pouquinho, é só um instante. 8h31, já estamos de volta com o seu A Crítica Notícia para falar que a Petrobras voltou a reduzir o preço da gasolina para as distribuidoras. Ao vivo, a repórter Roberta Bindá traz mais informações para a gente. Roberta, boa noite para você, bem-vinda de volta. Terceira redução aí em menos de um mês, é isso mesmo? Isso mesmo, Dante. Boa noite para você, para a Nayandra e a todos. Estava com saudade, estamos aqui mais uma vez ao vivo para a Crítica Notícia para trazer uma boa notícia, né, Dante? Como você falou, é isso mesmo. 3 cortes em menos de 30 dias. E desta vez a redução anunciada para a Petrobras começa a valer a partir de amanhã, terça-feira. É uma redução aí de 4,8%. Isso significa 18 centavos a menos no litro da gasolina repassada pela Petrobras para as distribuidoras. Só que para a gente, Dante, para o consumidor final, essa redução vai ser um pouquinho menor, vai ser de 13 centavos. Isso tem uma explicação, a própria Petrobras reforça essa explicação. É por conta da composição da gasolina que a gente compra no posto de combustível. É que nessa gasolina, 27% dela contém etanol. É por isso que, por conta dessa composição, da participação do etanol na gasolina, na composição dessa mistura que a gente compra no posto de combustível, é que essa redução para a gente vai ser então de 13 centavos. 18 centavos para as distribuidoras, mais 13 centavos para a gente, para o consumidor final. Bom, a gente fez uma pesquisa rápida no site Busca Preço da Secretaria de Fazenda aqui do Amazonas e hoje a média da gasolina comum vendida na capital amazonense está em R$ 5,57. Se a gente fizer aí uma matemática rápida, fazer essa subtração, a gente pode dizer, portanto, que a partir de amanhã a média do preço da gasolina comum em Manaus passa a ser de R$ 5,44. Agora, lá mesmo no site Busca Preço da Cefaz, aqui do Amazonas, tem opções de postos de combustíveis com gasolina ainda mais barata. Então, vale a pena o cliente, o consumidor, ficar de olho e pesquisar bastante. Viu, Dante, Nayandra, eu volto com vocês. Obrigada, Roberta, pelas suas informações. Obrigado, boa noite Roberta. para você também. Partiu o posto de gasolina. Nunca pensei... Olha, o sítio, a ida para o sítio Seringueira vai ficar mais um pouco melhor. Vai ficar um pouco melhorzinho agora, né? Vai melhorar a situação. Vai ficar tão pesado lá para o lá. sítio Seringueira. Nunca pensei que a gente fosse comemorar tanto um valor desse, R$ 5,44 diretamente nas bombas. E a gente tem esse quadro de variação nas refinarias, diretamente nas refinarias. Tem aí para mostrar para a gente? Vamos colocar aqui na essa tela. Informação, porque ela é importante para todo mundo, porque ela acaba no final dessa composição influenciando, né, gente? Variações do preço, então, da gasolina nas refinarias desde o início do ano. 12 de janeiro de 2022 a R$ 3,25. E aí a gente vai vendo essa variação. 11 de março, R$ 3,86. Pulamos para 18 de junho, R$ 4,06. 19 de julho, mês passado, R$ 3,86. E finalmente, 29 de julho, a R$ 3,71. E agora, né, a partir de amanhã, vai custar aí R$ 3,53, né? Uma situação que a gente comemora, claro, essa baixa, mas é uma baixa que acompanha o movimento internacional também, porque a gente lembra que o preço do barril de petróleo hoje, o nosso combustível todo aqui, ele é dolarizado, né? Porque por conta do preço do barril de petróleo no mercado internacional, hoje estava dando uma lida nesse noticiário internacional por conta de uma situação na China, que é um grande mercado mundial. Sim. A gente teve essa redução, né, no valor do barril de petróleo e, claro, isso traz um efeito positivo nesse momento, né? Acho que a gente chegou a patamares muito elevados, muito por conta também da situação lá da guerra, da Ucrânia, da Rússia. O barril de petróleo que estava custando $80 chegou a custar $120. Então, é uma redução que nunca é da mesma forma que a subida, né? Quando sobe de uma vez e a redução parece que ela é mais cautelosa. Mas é importante, a gente, claro, que pagou gasolina tão cara. A gente tem que comemorar sim. A gente tem que comemorar 3 cortes em um mês. É importante, é muito importante para o bolso do consumidor. Qualquer redução, ainda que a gente sinta ali 13 centavos, Dante, mas
Ao final de tudo, ao final do mês, ali nas contas, faz muita diferença no orçamento das famílias brasileiras. E principalmente, acho que é uma situação para quem consegue, claro, a gente sabe que nem todo mundo consegue, por exemplo, encher o tanque de combustível, muito por conta da situação, mas para quem consegue, isso faz uma diferença danada aí no consumo, né? Porque a gente sabe que quando o tanque está mais cheio, ele acaba consumindo um pouco mais devagar, então é importante. Essa situação aí é para a gente comemorar. Ela pode não estar tão barata quanto a gente desejaria, quanto a gente esperava que ela tivesse. Vai chegar lá, se Deus quiser. Ela está um pouquinho menos caro, que já ajuda bastante a gente. Né? Agora tem gente também, Dante, que está comemorando, está na expectativa, junto da gente, para ver aí esse preço baixar, cair cada vez mais. Eu quero ver o que o MC Menor prepara de rima em relação a essa expectativa dos consumidores com a redução do preço da gasolina. Boa noite, Menor. Primeiramente, boa noite a todo mundo que tá assistindo de casa. Não tem segunda melhor depois de uma goleada. Teve baile do Flamengo, ainda teve Dia dos Pais. Humildemente falando, eu acho que cabia mais, porque isso até anima da gente fazer a rima. Hoje o nosso assunto é sobre a gasolina. Mas calma, pera, que eu só falava de aumento. Hoje em dia é diferente, que o preço só tá descendo. E esse dia só notícia boa, tá perfeito. E abaixar a gasolina e começar com o pé direito. Era 50 todo dia e o nosso bolso não brinca. Agora que abaixou, eu só vou colocar 30. Porque em compensação, o preço tá descendo. E ajuda muito até porque meu bolso chora menos. Antes o preço tava caro aqui no Brasil. Hoje eu abasteço e o meu bolso não fica vazio. E essa daqui foi mais uma rima do Menor, que foi pra sua notícia ficar cada vez melhor. Boa, MC Menor. E o auditor do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Filho, suspendeu por meio de medida cautelar o concurso público da Polícia Civil do Amazonas para os cargos de investigador, escrivão e perito. A medida levou em conta dados da Secretaria de Controle Externo do TCE sobre indícios de irregularidades no concurso. Foi verificado que a necessidade do diploma de curso superior na fase atual do concurso e a exigência da Carteira Nacional de Habilitação não tem fundamentação legal, o que, segundo o auditor, pode causar graves danos à administração pública. Na decisão do relator, o concurso da Polícia Civil permanece, então, suspenso até que sejam tomadas providências pela organização para realizar as adequações apontadas. A comissão do concurso informou que os editais vão ser retificados e encaminhados ao Tribunal de Contas do Amazonas ainda nesta terça-feira, para não haver prejuízo ao cronograma já estabelecido. Importante essa decisão rápida aí para não prejudicar todo mundo que está certamente estudando muito aí para esse concurso. E está liberada a partir de hoje a parcela do Auxílio Brasil e o Vale Gás aos portadores do número de inscrição social final 5. O Auxílio Brasil deste mês vai valer R$ 600. Já o Vale Gás é de R$ 110, que é o valor médio integral do botijão. O governo federal destinou mais de 40 bilhões em medidas de auxílio à população em situação de vulnerabilidade só até o fim do ano. Os cartões e senhas utilizados para o saque do Auxílio Brasil podem ser usados também para o recebimento do Vale Gás. E o saque pode ser feito nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. O benefício pode ainda ser pago em poupança social digital do Caixa Tem. Quem tiver dúvidas sobre o benefício, é só ligar para o telefone 121 do Ministério da Cidadania ou para a Central de Atendimento da Caixa pelo telefone 111. E o novo Centro de Saúde Mental do Amazonas foi inaugurado hoje no bairro Planalto, na zona centro-oeste, aqui de Manaus. O novo Centro de Saúde Mental do Amazonas foi inaugurado com espaços para atendimento psiquiátrico emergencial, ambulatorial e internações de até 17 pacientes. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, o foco será um atendimento humanizado. O governo do estado fez essa obra aqui desse lado, uma primeira fase, vamos fazer a segunda fase aqui, já está em processo de licitação. Então nós vamos centralizar todo esse atendimento psiquiátrico, tanto de observação, quando for necessário, porque também não são todos os pacientes hoje em dia que precisam de internação, mas quando for necessário também vão estar internados. Para a diretora da unidade, este é um marco na gestão da saúde mental, depois da possibilidade de desativação completa do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, em Manaus. É um momento histórico, é muito importante esse acontecimento. Nossa sociedade merece uma satisfação, assim como o atendimento humanizado.
Dentro dessa nova estrutura vai funcionar 24 horas, ininterruptamente. Todos os pacientes em crise psiquiátrica virão para cá e nós teremos apoio diagnóstico, apoio de exames que vão subsidiar o psiquiatra a ter um melhor diagnóstico dentro da situação do paciente. Já tinha passado da hora de Manaus contar com um certeza, espaço né? como esse, né, Dante? E olha, subiu para 11, atenção para esse dado, subiu para 11 o número de casos suspeitos da varíola dos macacos aqui no Amazonas. E até o último sábado eram 9 suspeitos. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, o estado tem 33 notificações de monkeypox. Agora são 9 casos confirmados em laboratório e 11 em investigação pelo Centro de Investigações aqui de Manaus. Outros 13 foram descartados logo após exames laboratoriais. Ainda segundo a FVS, dos 9 casos confirmados, 8 são em homens e 1 em mulher. Dos pacientes com a doença, 5 têm entre 20 e 29 anos e 3 têm entre 30 a 39 anos. Um deles tem entre 40 e 49. Todos eles seguem estáveis e em isolamento domiciliar. Há ainda, e eu acho que esse ponto é importante a gente destacar, 3 casos que não têm qualquer histórico de viagem. Por isso, eles podem ser casos considerados de transmissão comunitária. Local. E a transmissão comunitária, a transmissão local é aquilo que a gente ouviu lá muito no começo da história da Covid-19, né? Então, acho importante a gente ter esse alerta, né? Tomar todo esse cuidado, ficar atento a todos os sintomas aí relativos à monkeypox, procurar a rede de saúde, né? As autoridades de saúde têm dito a todo momento que tanto a rede pública quanto a rede privada estão treinadas para receber esse tipo de paciente, então não vacila com sintoma, não fica pensando que é só uma dorzinha besta, que é só um sinalzinho besta, não é catapora, sabe? Tem muita gente que está tentando fazer uma confusão, então procura o médico, não vai, sabe? É melhor ter essa segurança de que não é vindo de um especialista do que ficar nessa dúvida e acabar ampliando uma situação que pode ser perigosa. Pouco se sabe sobre a doença, pouco se sabe. Então, a gente precisa mesmo ir atrás e buscar informação. Então, a qualquer sintoma, procura uma unidade básica de saúde, a mais próxima da sua casa, para realmente ficar livre, fazer os exames e ficar livre de toda e qualquer dúvida. Como a gente bem falou aqui, não há, pelo menos 3 casos não tem registro de viagens. Então, realmente, o vírus já está circulando entre nós. Qualquer pessoa pode pegar essa doença, a gente mostrou agora há pouco os dados, a maioria comete aí jovens, né, faixa etária de 20, 30 anos de idade, mas qualquer pessoa, inclusive grávidas, crianças, idosos, qualquer pessoa pode sim pegar essa doença. Então, muito cuidado, é necessário buscar mesmo informação e não menosprezar aí os alertas das autoridades de saúde. Muito cuidado e muita atenção, e a gente agora vai fazer uma pequena pausa, mas a seguir a gente traz para você as notícias do esporte. O Amazonas FC passa pelo Lagarto de Sergipe e vai decidir o acesso com a Portuguesa Carioca. E as meninas do 3B também venceram e vão disputar o título da Série A3 do Brasileirão Feminino. Notícia boa daqui a pouquinho aqui na Crítica Notícia. Até já. A Crítica Notícia está de volta e para falar de futebol, que o Amazonas está perto do acesso à Série C do Brasileirão. A Onça Pintada da Zona Leste enfrentou o Lagarto de Sergipe na tarde de domingo no estádio Carlos Zammit, que agora virou a Toca da Onça. O Amazonas fez 1-0 com o atacante Ítalo, mas ainda no primeiro tempo, no finalzinho, o Lagarto empatou com o Leozão. No segundo tempo, na cobrança de escanteio, o artilheiro da Série D, de novo, Ítalo, fez o 11º gol dele e garantiu a classificação do Amazonas para as quartas de final. A Onça vai decidir o acesso para a Série C do ano que vem contra a Portuguesa Carioca. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro e o segundo em Manaus, em datas que ainda serão definidas. E aí a gente, claro, né, vai torcer para mais um time na Série C do Brasileirão no ano que vem. O nosso Amazonas aqui, nosso querido Amazonas FC, inclusive, é o quarto, somando todas as séries, A, B, C e D, é o time mais positivo por média de gols, então é um time que está muito bem, está com a melhor campanha entre os times que estão aí na Série D, melhor classificação geral, então tem tudo para ser mais um time amazonense da Série C. A gente lembra que o Manaus já está lá, né? Está aí no terceiro ano consecutivo na Série C, flertou com acesso ano passado, esse ano não foi tão bem, acabou vencendo o último jogo agora, inclusive surpreendendo, ganhando do líder Mirassol, aqui eu ia falar Vivaldo Lima, eu ia entregar a minha idade agora, aqui na Arena da Amazônia, ganhou de 2-1
nesse sábado. Então, e certamente eu acho que tem um ponto que é interessante. Se a gente vê o Amazonas chegando à Série C, além de toda essa movimentação do público do futebol em si, de mostrar esse momento importante do futebol, vai atiçar a rivalidade entre os dois times. E quando um está bem e tem um outro ali na mesma série, os dois acabam investindo mais, né? Então, eu acho que pode ser uma situação muito interessante para o nosso futebol. Eu vou torcer, eu já vou chamar, inclusive, aqui a Elis, nossa diretora, para ir nesse jogo da volta. Ela acabou de falar aqui, vamos, bem aqui, ó. Então, a gente vai lá e assim que a gente tiver claras as informações sobre as datas que a CBF ainda vai definir, a gente vai trazer aqui para você. Bora, né? Vamos lá, vamos lá. Eu sei que o Lúcio Vamos gosta. lá. Eu sei que o Lúcio gosta do estádio de futebol. Eu vou lá. Já encontrei ali na arquibancada vendo o jogo do Manaus. Sempre vai para Então, assistir o Manaus. Bora todo mundo. E olha, também tem notícia boa no futebol feminino, viu? O 3B se classificou para a final do Brasileirão Série A3 ao empatar em 2-2 com o Sport em Recife. Esse pode ser o primeiro título nacional de um time amazonense. Já pensou? A Lana abriu o placar para as feras do Amazonas. Isis e Lais ainda trouxeram esperanças para o time pernambucano. Mas Torres empatou a partida para o 3B. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o time amazonense enfrenta o Taubaté de São Paulo, pelo título de campeão da Série A3 do futebol feminino. Essa notícia eu quero dar aqui. Bora. Vamos acompanhar também, vamos torcer. Vou ficar nessa torcida aqui também. Bora encher de títulos. Todos nós, vamos lá. Futebol amazonense. A gente torce muito por isso. E lá no bairro Novo Aleixo, na zona norte aqui de Manaus, o projeto Sampdoria tem transformado a vida de jovens por meio do esporte. Há 30 anos, a iniciativa leva o futebol para a comunidade e já está nos preparativos para mais uma edição do Peladão. Parintins vive no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, há anos. Com o tempo, ele percebeu que muitas crianças, ao invés de brincar, iam para o caminho errado. Apaixonado pelo futebol, foi assim que ele criou o projeto social Sampdoria. A Sampdoria, ela não visa a qualidade, ela visa a quantidade. Com esse projeto Criança no Esporte, para tirar jovem da rua, jovem com maus pensamentos, né? Isso é muito importante para a gente. Eu sei que para a gente não consegue tirar 100% da rua, dos maus pensamentos, né? Mas sim, 70% a gente consegue. Dos 7 aos 20 anos, não importa a idade. Todos são acolhidos e treinados como verdadeiros atletas. A Gabriele parou por aqui após o incentivo de uma amiga. E desde então vem treinando duro. Quando eu vim pra cá, sabe, eu me descobri que quando a gente tem força de vontade, a gente tem um objetivo, a gente consegue. Tem onde os jovens virem, se divertirem, é muito melhor eles estarem aqui, com os pais acompanhando e atrás de um futuro. Uma busca que inclusive é incentivada através de competições de futebol amador. E a próxima já está marcada. Este ano, o time pretende levar 10 equipes para participar do Peladão do Jornal A Crítica, a maior competição de peladas de toda a região norte. Eles vão disputar desde a categoria do Peladinho até mesmo a categoria Master. Só que a busca pela vitória este ano é um pouco diferente, já que essa edição marca 30 anos de existência do projeto Sampdoria. É como se fosse uma Copa do Mundo para nós. Esse ano nós vamos todo vapor. Tem um Sampdoria que vai mesmo para brigar, para lutar, para trazer alguma coisa para a gente no Peladão. E o Master também, né? O Master está bem preparado esse ano para o Peladão. Por ser um time amador, a equipe precisa de incentivos para manter o sonho dessas crianças. E sem patrocinadores, quem sempre faz uma força para ajudar são os pais. A gente contribui com uma pequena contribuição. Quando tem algum campeonato, alguma coisa entre eles, para mim é muito bom. Meu filho ele tem 16 anos, assim, ele melhorou bastante como filho, dentro de casa, na escola. Então, assim, é uma oportunidade muito boa. A Liliane é mãe do também ala sub-16, Carlos. Para ele, tudo isso é a realização de um sonho. Desde criança, meu sonho ser jogador, dar orgulho para minha família e para mim ter outra visão da outra vida errada, para mim seguir o caminho do futebol, estudos, essas coisas tudo. Bacana, né? O Sampdoria segue com treinos intensos para o Peladão A Crítica, que ainda está com as inscrições abertas. Para saber mais, acesse o site peladão.acritica.com. E agora a gente vai falar sobre os jogos eletrônicos de simulação de futebol que podem ser regulamentados como modalidades esportivas que usam a tecnologia de computador por conta de um projeto de lei que está tramitando no Senado. Veja só.
Gabriel treina cerca de 11 horas por dia. Participa da Liga Brasileira de Free Fire. É um dos jogadores revelações do Amazonas. Tem meta para cumprir, acaba recebendo para fazer aquilo, então é uma coisa que eu comecei a levar mais sério e estou aqui até hoje. O que para muitos parece ser uma brincadeira, para o Gabriel já virou uma questão de profissão. Isso porque tudo que tem dentro desse quarto, ele comprou com o dinheiro dos jogos. Televisão, guarda-roupa, ar-condicionado. E olha só onde é que ele está, treinando. E não é só ele. Os jogos eletrônicos movimentam o cenário Brasil afora. No fim de julho, o Brasil venceu a Polônia na final da Copa do Mundo de FIFA e ganhou o título mundial inédito na competição. A seleção brasileira foi composta por 3 jogadores e um técnico. A conquista do time brasileiro pode ajudar a dar visibilidade para que um projeto de lei inclua no Plano Nacional de Desportos modalidades esportivas que utilizam a tecnologia de computador, o que para a Federação Amazonense de Esportes Eletrônicos seria uma vitória. O esporte ele transforma uma galera que poderia estar onde deveria só brincar, acabou se tornando uma profissão. Hoje a gente tem vários exemplos aí de pessoas de cyberatletas, que a gente chamou pro players, que recebem aí 15 mil reais, 20 mil reais. Então essa regulamentação é muito importante para garantir que continue tendo esses benefícios e essa regulamentação para eles também. E como funciona a dinâmica de quem joga de forma profissional? As pessoas acham que isso é só um jogo. É só um joguinho, um passatempo, um perde-tempo, mas para a gente não, né? Para mim, a minha organização, a minha empresa tem CNPJ, todos os meus atletas têm contratos, todos os contratos remunerados, né? Eles recebem para jogar. Tem todo um processo com psicólogo, todo um processo com jurídico. É algo que a gente mostra para os pais, tem todo um trabalho com cada um desses pais. De acordo com a Newzoo, principal fonte de dados sobre a indústria de games, em 2022 a categoria poderá atingir mais de 530 milhões de adeptos. A expectativa é gerar mais de $1 bilhão em receitas a nível global até o fim de 2022. A China responde por quase 1/3 das receitas mundiais de esportes. Enquanto a modalidade ainda não é considerada esporte, Gabriel segue treinando. Eu acordo para o primeiro treino, né, que é 10. Aí esse treino vai até meio-dia. A partir de meio-dia nós paramos de treinar porque, 2 do nosso time vão para a escola. Aí a gente volta a treinar às 6 horas, que é o horário que eles chegam, e de 6 horas vai até 10, 9. Querendo ou não, é um extra que te ajuda bastante. Já pensou? Tá aí, olha aí, né? Danzinho, meu filho de 11 anos, não pode ver uma matéria dessa, não. Acho que ele tá vendo, Vai dizer, já tá, e gostou. Tá vendo, mamãe? Tá vendo? Arrumou Meu filho ama um videogame. Mas olha, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. Uma boa noite para você. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e até amanhã. Tchau. Quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse? É só se inscrever aqui no nosso canal. Ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica no seu celular.